Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, vamos continuar a nossa disciplina de geometria analítica, lembrando que a gente estava vendo a parte de retas e agora a gente vai ver o ângulo formado entre duas retas. Então, vamos começar? Então, o ângulo formado por duas retas é dado pela fórmula da tangente, que é igual ao módulo, o módulo sai sempre positivo, e aí ela usa os coeficientes angulares das duas retas. Tá? Então, por exemplo, coeficiente, a reta S e a reta R estão aqui. Elas se encontram nesse ponto aqui, que é o ponto de intersecção, e aí o menor ângulo formado entre elas é esse aqui, ó. Esse é o ângulo θ, que é dado pela fórmula da tangente, tá? Essa fórmula da tangente sempre dá o menor ângulo formado entre as duas retas, tá? Porque ela forma, na verdade, dois ângulos diferentes, né? Esse seria o maior ângulo, tá? Esse aqui é igual ao outro por OPV, né? Oposto pelo vértice. Então, ela forma dois ângulos diferentes, na verdade. A fórmula me dá o menor valor, e para eu achar o maior, tá vendo que aqui, ó, forma 180 graus? Então, se eu fizer 180 graus, né, menos o ângulo θ que eu achei, eu vou achar esse aqui, tá? Então, se eu fizer 180 graus menos o θ, eu tenho o maior ângulo formado. Então, como o θ dá o menor ângulo formado, o meu θ fica sempre entre 0 e 90 graus, não vai passar disso. Então, por exemplo, para eu achar o ângulo formado entre essas duas retas aqui, eu preciso, como eu vou jogar na fórmula da tangente, eu preciso dos coeficientes angulares dessas duas retas. Então, o coeficiente angular, que é o m de r, da reta R, tá? Como ela está na forma reduzida, é quem multiplica o x, que é o 1. Como o coeficiente angular da reta S, tá? Ela também está na forma reduzida, então o m é quem multiplica o x, então é menos 4. Aí que eu vou fazer? Agora é só substituir na fórmula da tangente. Então, eu vou ter que a tangente de θ é igual em módulo, coeficiente angular da reta S, que é menos 4, menos coeficiente angular da reta R, que é 1, dividido por 1, mais coeficiente angular de S, que é o menos 4, vezes coeficiente angular da reta R, que é 1. Tá? Em módulo, lembrando que sempre vai sair positivo, né? Mesmo que dê negativo. Então, só resolvendo ali dentro, menos 4, menos 1, menos 5, sobre 1, menos 4 vezes 1, menos 4, 1 menos 4, menos 3. Ou seja, 5 terços, tá? E aí, eu achei o valor da tangente de θ, eu preciso do θ, que é o ângulo formado entre as retas R e S, tá? Que vai ser esse aqui, ó. Lembrando que eu acho o menor ângulo, ó, vai ser esse ângulo aqui, tá? O menor ângulo formado entre as duas retas. E aí, o que você faz? Pega a calculadora e coloca shift tangente de 5 terços. Deu aproximadamente 59,04 graus, tá? Ixi, meu nome ficou feio. 59,04 graus aproximadamente. Tá? Lembrando que se eu quero a resposta em graus, a calculadora tem que estar em graus. Lá em cima tem que estar o desão, ó, que é de degree, que é graus, tá bom? Então, o ângulo é esse aqui, ó, 59,04 graus, tá bom? Se eu quiser achar o maior ângulo formado entre as duas, né, o maior seria esse aqui, ó. Tá vendo que se eu pegar daqui até aqui forma 180 graus? Então, o maior vai ser 180 graus menos esse aqui, né? Que é o 59,0 graus, tá bom? Que vai dar aproximadamente 120 graus, 120,96 graus, tá bom?
Eu tenho um caso diferente aqui, ó. Quando uma das retas é perpendicular ao eixo x, como a reta é esse aqui, ó, o que acontece? Se ela é perpendicular ao eixo x, forma um ângulo de 90 graus, tá? E aí, a tangente de 90 graus, ela não existe. Ou seja, consequentemente, o coeficiente angular da reta S também não existe, tá? E aí, como é que eu vou calcular esse ângulo formado entre a reta S e a reta R, tá? Para usar aquela fórmula anterior da tangente, se não existe coeficiente angular. Então, se isso acontecer, eu vou usar essa formulinha aqui, ó, tá? Vou usar essa formulinha aqui, onde usa só o coeficiente angular da outra reta, tá? Que existe o coeficiente angular. Então, nesse caso, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que o coeficiente angular da reta R, ó, tá na forma reduzida, o coeficiente angular da reta R é igual a menos 2. E o coeficiente angular da reta S, ó, o que acontece? Ele vai ficar, o zero não está multiplicando, passa dividindo, ficaria menos 1 dividido por zero. E não existe divisão por zero. Então, esse coeficiente angular não existe, significa que é o de 90 graus. Tá? Se ele não existe, então tá aqui, ó. Dá para ver aqui graficamente. Opa, aqui é 2, não é 3. Aqui é 2, não é 3, tá? Que a reta S, né, tá aqui, ó, perpendicular ao eixo x, então não existe coeficiente angular. Então, eu vou usar quem? Coeficiente angular da reta R, que é menos 2. E aí, é só... Deixa eu trocar a corzinha azul. E aí, é só eu trocar aqui o coeficiente angular da reta R. Então, vai ficar 1 sobre menos 2. Lembrando que tá em módulo, sai positivo. Então, tangente de θ é igual a meio, tá? Então, eu acho o ângulo. Faz shift tangente a menos 1 de meio, vai dar aproximadamente 26,57 graus. Tá? Então, o ângulo, né? Deixa eu trocar a cor de novo. O ângulo vai ser esse aqui, o menor ângulo, né? Que é de aproximadamente 26,57 graus. E aí, novamente, se eu quiser o maior ângulo formado, que seria esse, eu faço 180 graus menos os 26,57 graus, que eu vou ter esse maior ângulo aqui. Deixa eu fazer aqui, menos... Deu aproximadamente 153 graus e 43. 153,43 graus, ok? Então, se você tiver no GeoGebra, você pode digitar aqui, né, a equação das duas retas, né, o GeoGebra vai plotar para você as retas. E aí, para calcular o ângulo, você clica aqui, ó, no ponto, você vai fazer 3 pontos, tá? Um ponto aqui, em uma reta, o outro no vértice das duas retas e o outro ponto na outra reta. Depois você vai vir aqui, ó, e clicar em ângulos, tá? Que ele vai te dar as opções, a opção ângulo, que quer calcular o ângulo. Aí você vem e clica nesse ponto, no ponto de intersecção e esse aqui, porque aí ele vai dar o valor desse ângulo aqui, vai plotar para você e vai dar o valor do ângulo que você quer. Então, pessoal, eu vou, para finalizar, vou deixar só 4 exercícios para vocês fazerem, que consiste em encontrar o menor e o maior ângulo formado entre as setas a seguir e faço o gráfico, tá? Vocês podem usar o GeoGebra para auxiliar vocês, tá? E depois que vocês terminarem, vocês ou escaneiam, tiram foto e postam para mim no sistema. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só postar no fórum para mim, tá bom? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula, que vai ser a distância entre ponto e reta.